queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês esta manhã que diz assim, está lá no Salmo 119, verso 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119 é conhecido como um salmo de instrução. É um salmo onde a maioria de seus versos apontam para a observância dos preceitos divinos. Aponta para este homem obedecer os estatutos, mandamentos e leis que o Senhor assim designou por intermédio de Moisés. Em um dos versos do Salmo 119, um dos compositores fala assim, como o jovem purificará o seu caminho? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, ele diz, observando a tua palavra, guardando a tua palavra. O caminho de um jovem só pode se tornar puro quando este guardar a sua palavra. Então, em todos os versos, a gente pode observar que esses salmistas, eles apontam para o sucesso da vida espiritual a prática da palavra. Mas eu quero, nesse verso que eu acabei de ler aqui, antes de ser afligido, andava errado, mas agora obedeça a tua palavra, eu tenho algumas reflexões esta manhã para a sua vida. Primeiro, existe uma verdade explícita diante desse verso aqui. Não precisamos escavar o texto ou cavar nada. Aqui tem uma verdade que salta aos nossos olhos. E essa verdade é que o salmista, o método da aflição permitiu com que ele voltasse para a vontade de Deus. Ele diz aqui, antes de ser afligido, andava errado. Então, antes da aflição, estava desviado. A aflição veio como uma oportunidade de eu voltar para o centro da vontade de Deus. A aflição, queridos, ela tem essa finalidade. A finalidade da aflição, das tempestades, das nossas batalhas, é nos colocar ou recolocar no centro da vontade de Deus. Então, essa verdade salta aos nossos olhos porque ele exclama, ele fala a experiência de estar afastado. Mas depois da aflição, depois dele padecer, esse padecimento fez com que ele guardasse a palavra, ele voltasse a guardar os preceitos que ele já conhecia. Esse guardar não fala de um conhecimento teórico sobre algo divino. Esse guardar que significa que agora ele pratica a palavra, que agora ele vivencia a palavra. Então, a aflição ela tem este método de fazer com que pratiquemos a palavra de Deus. E Deus ele requer também algumas atitudes nossas durante a aflição. Tanto sim que quando o povo de Israel estava cativo, sob o domínio babilônico, Deus, em sua infinita misericórdia, pede para que Jeremias escreva uma carta aos exilados. E essa carta, eu sou apaixonado por essa carta, porque eu vejo a misericórdia de Deus, mesmo o povo afastado dele e em cativo. Deus, ele orienta o povo e dá passos e dicas para que este povo se comporte no cativeiro, de uma maneira que eles possam passar pelo processo do cativeiro em crescimento, né? Então Deus ele envia aí essa carta e Jeremias começa a dizer, olha, plantem aí, plantem neste lugar, cresçam, não diminuam, que vocês possam crescer, casem-se e orem por essa cidade, porque se vocês orarem por essa cidade, vocês vão prosperar. E Deus começa a relatar quais os pensamentos dele sobre Israel dentro do cativeiro. E Deus fala, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passarei a buscar a mim e eu vos ouvirei. Então, o que Deus espera de nós quando estamos em um processo de aflição, em aflição e durante a aflição é que passemos a buscar Ele, porque ficamos tão relaxados e a aflição ela serve como um saculejo de Deus. Deus nos sacode, é aqui que eu te quero. Você precisa voltar para algumas coisas, você precisa voltar ao secreto, à oração, ao jejum, à prática da palavra. Então a aflição ela vem como método de disciplina, um método de nos educar para o centro da vontade de Deus, né? Então, não desanime nessa aflição. Deus quer chamar a sua atenção.
nesse processo que você está vivenciando. E atente para a sua vida, observe como é que você está diante de Deus. Observe como estão seus comportamentos perante o Senhor. A aflição, ela tem este método de educar a sua vida. A aflição, ela não mata. A aflição, ela disciplina. A aflição, ela forma. A aflição faz com que cheguemos mais perto de Deus. O escritor de Hebreus vai dizer: o Senhor disciplina aquele que Ele ama e aquele a qual Ele tem como filho. Se sois bastardos, vai ficar sem disciplina. O Senhor disciplina para que participemos da sua santidade. Queridos, o padrão de Deus é elevadíssimo. E por meio da aflição é que nos tornamos mais humildes. É por meio da aflição que nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Se assim a gente não se rebelar, que ainda tem essa dificuldade. Quem se rebela na aflição jamais sairá dela, ou demorará muito tempo para sair. Então receba essa palavra da parte de Deus. Essa aflição que está aí sobrevindo sobre a tua vida e sobreveio sobre a tua vida não é para matar, mas é para te fazer crescer. Deus quer que você cresça por meio dessa aflição. Deus quer te fazer um vaso novo. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia de fé. Receba essa porção de fé da parte do Senhor.